E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa primeira aula sobre representação de conhecimento e raciocínio. Aí o que faltou da aula passada, né, que eu resolvi separar aqui para vocês, é mostrar dois exemplos, que são os frames e as redes semânticas, que são exemplos assim clássicos de representação de conhecimento e raciocínio. Só que eles são exemplos tão clássicos que hoje em dia, se a gente olhar para eles assim com o que a gente tem de mais moderninho assim, né, o que está mais na moda de IA, redes neurais, aprendizagem profunda e assim por diante, a gente olha assim nem capaz que isso é uma representação, né, mas sim, elas têm um impacto bem importante e elas estão bem associadas, né, eu considero elas belos exemplos de IA forte, tá? Porque as duas, tanto os frames quanto as redes semânticas, elas foram criadas com base naquela chavezinha da IA forte, que é buscar o entendimento sobre o raciocínio, ou entendimento sobre o que é inteligência, entendimento sobre um pedacinho lá de inteligência, ou como aquilo que a gente acabou de ver nos papéis de uma representação, né, aquela definição do Davis, né, uma teoria fragmentada sobre o raciocínio inteligente. Tá? Então vamos começar aqui com as redes semânticas, tá? Que é esse exemplo daqui de cima. Legal? Então, o lado de cá, deixa eu trocar de cor aqui. Esse lado aqui, vocês já com certeza já viram, né? O que lembra isso aqui para vocês? Pô, isso aqui tem toda a cara de um grafo, né? Tem toda a cara de um grafo. E aí, se a gente olhar para essa relação aqui, que ela acaba se repetindo, né? Ou o próprio is aqui é uma outra relação que é importante, né? A gente tem um grafo com relações de hierarquia, né? Esse aqui é o nosso E1, né? Então, eu posso dizer que pássaro é subclasse de animal, né? Pássaro é um animal. Aqui eu tenho um E, né? Então, tipo, o ostrich, avestruz, se eu não me engano, avestruz é alto. Então a gente está caracterizando. Coisa que é muito comum mesmo. Hoje em dia é lugar comum, né? Comum é lugar comum. Em orientação a objetos, né? A gente tem uma organização hierárquica das informações, tá? Hierarquia. Então, a parte mais interessante, que aí eu gosto de fazer uma ligação com a IA forte, é que essa representação aqui, ela foi desenvolvida ali na década de 70, se não me engano, o paper é de 69, do Collins e do Killian, né? Então aqui está aqui o nome dos autores. Aí, para chegar nessa representação aqui, pô, imaginem, lá década de 70, de onde que os caras tiraram essa ideia de montar uma relação E1? De onde que tem isso? Então, eles fizeram isso baseado num experimento da psicologia que visava testar, assim, testar a hipótese de como que era armazenada a informação no cérebro humano. Né? Então, eles chegaram à conclusão que no cérebro humano a informação é armazenada de uma maneira mais abstrata, assim como é algo que a gente pode usar na orientação a objetos, né? Que hoje se usa na orientação a objetos, que é, bom, tudo que eu sei de informações aqui sobre animal, eu vou conseguir aplicar para pássaro, para canário, para avestruz e assim por diante. Né? Então, o experimento foi muito legal, é muito simples, mas o resultado está resumido aqui nessa tabelinha, nesse gráfico, que é o seguinte: eles montaram um experimento e aí para os sujeitos, né, para as pessoas, eles perguntaram o seguinte: o canário pode voar? Canário pode voar não, aqui é o canário pode cantar? Ou um canário pode voar? Canário tem pele? Canário é um pássaro? Canário é um canário? Então, o que foi feito, né? A partir dessas perguntinhas aqui, eles foram observando os tempos de resposta dos sujeitos. Então, eles notaram que as respostas mais rápidas aqui
eram aquelas que a gente conseguia dar, que a gente não, que os sujeitos davam de uma maneira mais especializada, né? Ao passo que a parte mais abstrata demorava um pouquinho mais. Então, foi o que eles mediram aqui com a complexidade das perguntas, né? Então, com isso, o que eles notaram? Que além de uma grande capacidade associativa, eles notaram não, né? Como é algo empírico, né? Um experimento, eles argumentam, né? Então, eles argumentaram o seguinte: olha, tendo em vista que a gente tem tempos de resposta diferentes para perguntas mais especializadas ou menos especializadas, de alguma maneira, o cérebro humano armazena as informações usando alguma hierarquia. E se a gente parar para pensar, isso faz todo sentido, né? Porque a ideia dessa representação das redes semânticas é que a gente começa a agrupar as coisas, né? E isso é o que a gente faz, né? É a nossa capacidade de associação. Então, todas as informações que eu tenho sobre a classe animal, e aqui na época nem era classe, né? Sobre a entidade animal, sobre a coisa animal, todas essas informações aqui, elas vão se aplicar para os conceitos que vêm abaixo, né? Abaixo na hierarquia. Então, no sentido que, bom, por que se eu faço uma pergunta relativa a canário, canário, canário tem pele, né? Então pele está aqui em cima. Então a ideia é a seguinte: bom, eu demoro mais para responder porque eu tenho todo esse caminho aqui de abstração para chegar e dar a resposta se o canário tem pele. Então, o resultado desse experimento aqui, o Collins e o Killian modelaram aqui através de um grafo, né? Então, aqui a gente tem uma representação, né? Que nem eu disse para vocês, né? Pô, isso aqui é um grafo, né, pessoal? Não tem nada demais. Mas para a época, onde é que estava a grande contribuição em IA forte, né, e para a representação de conhecimento? Foram eles que definiram essa relaçãozinha aqui, o nosso E1, tá? E o e depois chegou na parte das instâncias, tá? Então vejam que foi a partir dessa busca aqui, né, da gente entender, ou pelo menos tentar validar uma hipótese sobre como a gente guarda informações, que eles chegaram nas redes semânticas. Então é só um exemplo de IA forte, claro. Isso era IA forte há 50 anos atrás, né, década de 70. Hoje em dia, para a gente, isso aqui é só aplicação. Mas aí notem que, nesse caso, com os métodos de busca, a gente pode explorar esse grafo e colocar uma semânticazinha muito simples aqui para o E1. Né? Então, com base nesse E1 aqui, eu consigo associar essas propriedades do nível de cima, consigo associar essas propriedades aqui a todas que estão no nível de baixo. Então, dependendo se a gente fizer uma busca em profundidade muito simples, a gente já tem uma inferência bem simplesinha programada aqui, que é eu conseguir, de repente, responder algumas consultas ou verificar todo o meu conhecimento a respeito de um canário. Né? Basta eu rodar uma busca em profundidade, dessa forma. Legal? E aí, claro que uma outra informação que vem daqui, dessa representação, é essa questão das características, né? Mas as características, elas são melhor exploradas nessa outra representação aqui, que é a dos frames, que foi proposto pelo Marvin Minsky, né? Então, se vocês lembrarem, esses dois exemplos aqui dos frames e das redes semânticas eu tinha dado para vocês lá na nossa primeira aula síncrona, se eu não me engano, na pandemia, que eram exemplos de IA forte que usavam as representações simbólicas, né? Então agora eu estou passando com um pouquinho mais de detalhe, agora que vocês já entenderam o que é uma representação, espero que fique mais claro. Legal? Então vamos pensar um pouquinho na ideia dos frames aqui, tá aqui embaixo. Então se a gente der uma olhadinha para esse exemplinho que eu coloquei, isso aqui, o que lembra muito fácil para vocês? Pô, se a gente olhar aqui, eu tenho alguma coisa que está ligada aqui, eu tenho uma subclasse, aqui eu tenho uma instância, subclasse, instância, eu tenho atributos, né, tenho vários atributos aqui. Isso aqui lembra muito o nosso diagrama de classes, né? O celebrado diagrama de classes, celebrado ou odiado, depende do quanto vocês gostam de engenharia de software.
né, um diagrama de classes da UML. Tá? Mas aí notem que aqui a gente já tem uma união de redes semânticas com os frames, né? E pô, do que se refere aqui os frames, né? Então, como eu comentei, os frames foram propostos pelo Marvin Minsky um pouquinho depois ali das redes semânticas, se eu não me engano, em 75 ou 76 mais ou menos, não lembro exatamente. Mas aí essa ideia dos frames aqui, ela visa representar bem a ideia da psicologia também, que tem aquela noção de estereótipos. Estereótipos. Aí a ideia dos estereótipos, né, claro que aqui vai muito fundo, né? Quem é curioso em psiquiatria, psicologia, aqui o Jung tem um estudo bem interessante, assim, que eu já li, mas não entendi nada, mas é divertido ler um pouquinho sobre isso, né, que tem a ver com os estereótipos e tem a ver também com os arquétipos. Né, mas, para o nosso estudo aqui, o principal, né, o principal que fica da inspiração na psicologia é o seguinte, é a nossa forma humana de armazenar informação, assim como nas redes semânticas, de armazenar bem genérico. Né? Então, é aquela coisa assim, pô, a primeira vez que eu vou em um hotel, para mim é tudo muito novidade. Né? Eu lembro quando eu era criança, uma das primeiras vezes que eu fui no hotel, era uma fonte de estímulos muito grande, né? Um cheiro diferente, cama arrumada de um jeito diferente, onde é que ficava o banheiro, né? Tudo era muito novidade. Hoje em dia, a gente nem dá mais bola. Né? Mas então hoje eu tenho o que é um estereótipo de um quarto de hotel. Tá? Então, e para esse estereótipo eu sei o que vai ter num quarto de hotel, eu sei que vai ter uma cama, a cama deve estar arrumada, eu sei que tem um banheiro, eu sei que dependendo do nível do hotel, se for um hostel, eu vou ter que ir no banheiro de chinelo, vou ter que usar uma havaiana. Então, para esse estereótipo aqui de um quarto de hotel, a gente tem as informações básicas dele, eu tenho as informações e eu tenho as ações aqui. Então, a ideia do Minsky foi, com base nessa teoria de estereótipos, que aqui eu só fiz uma simplificação só para a gente conseguir conversar, a gente tem dois componentes aqui para todo estereótipo, que, segundo Minsky, são os frames, né, que ele nomeou de frames. Eu tenho as informações, que na época dele ele chamava de slots, e eu tenho as ações ou os procedimentos que na época dele ele chamava de daemons. Na época não, na representação dele. Então, os slots é o que a gente tem hoje, orientação a objetos, os nossos atributos. Tá? Os nossos atributos aqui, tradicional. Acho até que na época já dos frames, a gente conseguia usar um frame como sendo o tipo de algum outro slot. Se eu não me engano, já tinha essa possibilidade. Então, a gente conseguia associar algo que era bem declarativo, né, que são as informações aqui, uma data, um dia, um nome, né, algo bem declarativo, com a parte das ações, que eram os daemons, que são os procedimentos. Então, aquela ideia do quarto de hotel, né? Como que eu vou tomar um banho? Primeira coisa, sei lá, calça um chinelo. Se for um hotel mais duvidoso, assim, ou mais aqueles hostel trashzão, assim. Então notem que aqui eu tenho um procedimento, né, eu tenho um método qualquer que utiliza as informações disponíveis nos slots. E a partir dessa união dos dois, né, dos frames mais as redes semânticas, fica nítido, né, a influência na orientação a objetos que a gente tem hoje em dia. Né? Até na próxima aula, aqui na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a trabalhar as ontologias, e as ontologias, elas também... Opa, escrevi aqui tudo errado. E as ontologias, elas também têm uma influência muito forte dessa representação aqui dos frames e das redes semânticas. Até o primeiro software que a gente vai usar para dar uma brincadinha aqui com ontologias, que é o ProTG,
o Protégé aqui. Nele, a versão mais antiga do Protégé, ela usava direto essa ideia aqui de frames. Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão encontrar o Protégé Frames, que tinha exatamente isso. Ele permitia que você colocava os slots, e aí a parte procedimental, eu não me lembro se ele chamava de Diamonds ou não. Mas só para mostrar que essas duas representações bem influentes até hoje, né? Então dos frames e das redes semânticas. E aí é claro, né, que a parte de inferência que eu não comentei acabava entrando nessa ideia do quais ações que cada instância podia realizar, e também eu tinha a possibilidade de fazer as validações, né? Então o Minsky ele tentou montar uma representação aqui que ela usava lógica, mas não era tão fundamentada em lógica. Então nessa época do Minsky aqui tinha lógica proposicional bem forte, né, o Prolog, e ele veio com uma representação bem diferente, assim, algo um pouco mais aplicado, sem a necessidade de montar uma infinidade de sentenças para representar algo que, se a gente tivesse um grafo somado de classes, né, então notem, na época não existia essa ideia de classes, um grafo somado a classes, a gente conseguia compactar melhor a informação, né, e essa ideia da compactação é o que veio aqui da noção de estereótipos e arquétipos. Bacana, pessoal, só 2 exemplinhos aqui. Aí tem mais um exemplo, que são só vou anotar aqui o nome, que são os sistemas de produção, ou os sistemas baseados em regras, que aí eu não costumo passar muito para vocês, porque eles realmente, assim, eles tiveram um boom na época dos sistemas especialistas, mas hoje em dia eles foram meio que substituídos por ou aplicação de redes bayesianas, ou de redes neurais, eles não são muito usados, que essencialmente é um conjuntão de if e else, e aí o motor de inferência só funciona em cima disso. Mas aí vocês deem uma olhadinha, eu vou colocar os slides sobre isso, e aí ali nos slides tem um exemplo, mas não vale a pena a gente torrar nosso tempo aqui, de tempo precioso de vocês, que já é otimizado na velocidade 1,5 aqui do YouTube, então não vale a pena tomar esse tempo, mas depois vocês deem uma olhadinha lá mais a título de conhecimento geral. Bacana, pessoal? Então, essa aula aqui, bem rapidinha, né, o complemento da primeira, a gente só mostrei para vocês o que são as redes semânticas, o que são os frames, porque na próxima aula a gente trabalha as ontologias aqui, que foram bastante inspiradas na ideia dos frames, pelo menos a versão computacional do que é uma ontologia. Legal, pessoal? Então, um bom restinho de dia para vocês aí, bons estudos se vão continuar, e nos vemos no próximo vídeo aí sobre ontologias. Legal? Até mais, pessoal!